Olá! Conforme a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, as potências aliadas vitoriosas ficaram no meio das ruínas de uma Europa devastada. Diante de uma monumental tarefa de desarmamento e desmilitarização, a Alemanha, antes uma poderosa força militar, estava derrotada, suas cidades em ruínas, seu governo dissolvido e sua máquina de guerra aparentemente quebrada. No entanto, o fim do conflito marcou o início de uma complexa saga em torno do destino do vasto arsenal militar alemão. Afinal, onde foram parar todas aquelas armas, desde as pistolas Luger P-08 aos tanques Panzer? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Wehrmacht, as tropas SS e diversas formações armadas alemãs tiveram um grande número de pistolas de diferentes modelos capturadas em países europeus, bem como tiveram suas fabricações próprias. E todo aquele arsenal, com o final da guerra, ganhou jornadas das mais diversificadas. Desde a captura das armas aos seus destinos finais, elas construíram uma fascinante história envolvendo políticas e intrigas, além de algumas delas terem se tornado tesouros valiosos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, os países vitoriosos obtiveram milhões de armas leves fabricadas no Terceiro Reich. Uma parte significativa dos troféus deixados após a rendição da Alemanha nazista, devido à redundância e ao mau estado, foi para fornos a céu aberto. Mas um número considerável de amostras de armas foi utilizado para os fins a que se destinavam, entregues a países terceiros ou, após a conservação, eram encaminhados para armazenamento de longo prazo, onde às vezes permaneciam por mais de 50 anos. A captura das armas dos nazis começou à medida que as forças alemãs se rendiam em diversas frentes. Soldados aliados, percorrendo cidades, florestas e campos, encontravam esconderijos de armas abandonadas às pressas. Esses incluíam rifles, metralhadoras, peças de artilharia, tanques e até armas experimentais que não haviam sido implantadas no campo de batalha. Cada ferramenta daquelas representava um pedaço do engenho alemão. Sem dúvida, uma ferramenta potencial para conflitos futuros, caso caísse nas mãos erradas. As forças aliadas, especialmente os americanos e os britânicos, empreenderam um esforço massivo para catalogar as armas apreendidas. Esse processo não era apenas um exercício de inventário, mas um estudo detalhado para compreender os avanços tecnológicos alcançados pela Alemanha. Engenheiros e especialistas militares examinaram as armas, observando seu design, sua eficácia e seu potencial para a integração nos arsenais aliados ou para fins de pesquisa. Não era para menos, uma vez que aquelas armas acabaram impactando na tecnologia militar do pós-guerra. Por exemplo, no quesito engenharia e design, as armas alemãs eram inovadoras. Muitas características introduzidas por eles influenciaram o desenvolvimento de armas em todo o mundo. Exemplos notáveis incluem o STG-44, acrônimo de Sturmgewehr 44, frequentemente considerado como o primeiro fuzil de assalto, e o Panzerfaust, um lançador de foguetes antitanque portátil. Os alemães das décadas de 30 e 40 lideravam as pesquisas em foguetes e mísseis durante a guerra. O famoso V2, o primeiro míssil balístico operacional, foi um marco nesse campo. Essa tecnologia foi fundamental para o desenvolvimento posterior de foguetes espaciais e mísseis balísticos intercontinentais. Eles também exploraram novos materiais e técnicas de metalurgia para melhorar a eficiência e a durabilidade das armas, o que influenciou o desenvolvimento de ligas metálicas mais resistentes,
e processos de fabricação mais avançados. A análise detalhada das armas alemãs permitiu que os aliados entendessem melhor as capacidades e limitações desses sistemas. Isso também ajudou a moldar as estratégias de defesa e aprimorar as próprias armas dos aliados. Muitas tecnologias alemãs foram incorporadas às forças armadas dos países vitoriosos, e o conhecimento adquirido com a captura e estudo dessas armas contribuiu para o desenvolvimento militar pós-guerra e teve um impacto duradouro na indústria de defesa. A divisão das armas alemãs entre os aliados foi regida por uma série de acordos feitos no final da guerra e imediatamente após. Esses acordos tinham como objetivo garantir que a distribuição fosse justa, equilibrada e alinhada com a contribuição de cada país para o esforço da guerra. No entanto, justo e equilibrado eram termos subjetivos no contexto dos interesses estratégicos variados dos aliados e das tensões iminentes da Guerra Fria. Vários critérios orientaram a distribuição das armas alemãs entre os países das potências aliadas. Países que haviam suportado um fardo maior na luta contra a Alemanha nazista argumentaram por uma parcela maior dos despojos, incluindo a União Soviética, que enfrentara o peso do ataque alemão na frente oriental. A União Soviética se viu diante de um dilema monumental. O que fazer com o vasto arsenal de armas alemãs capturadas? Os soviéticos tomaram posse de uma parte significativa dessas armas. Elas não eram apenas troféus de guerra, eram recursos valiosos. Os soviéticos reutilizaram essas armas para fortalecer seu próprio exército. Tanques, metralhadoras, artilharia, tudo foi incorporado às suas fileiras. Além disso, a União Soviética enviou algumas dessas armas para apoiar regimes aliados em países em desenvolvimento. Os rifles e canhões alemães agora faziam parte de conflitos distantes, moldando o destino de nações em busca de independência. O volume impressionante de armas apresentou desafios logísticos. Onde armazená-las? Como evitar roubos ou uso indevido? Os depósitos militares soviéticos ficaram repletos e a segurança tornou-se uma prioridade urgente. As forças aliadas também enfrentaram outro dilema: soldados alemães e civis tentando esconder armas. Alguns buscavam proteção pessoal em um mundo pós-guerra caótico. Outros sonhavam com uma resistência futura. De qualquer forma, a recuperação de todo aquele arsenal representou uma Alemanha derrotada, com a perda da soberania, e foi o marco de uma recuperação supervisionada pelos aliados. Essa operação também estabeleceu um precedente: como a comunidade internacional lida com o desarmamento de uma potência derrotada. Além disso, o destino dessas armas se tornou um assunto de intriga e especulação. Histórias de ouro nazista escondido acompanharam contos de esconderijos secretos de armas, alimentando mitos e lendas que persistem até hoje. No entanto, além dos mitos, as implicações práticas de lidar com um grande estoque de armamentos destacaram os desafios da transição da guerra para a paz. As armas capturadas moldaram o cenário da Guerra Fria, influenciando estratégias militares, tecnologia e relações internacionais por décadas. Elas alimentaram a corrida armamentista entre os blocos ocidental, liderado pelos Estados Unidos, e oriental, liderado pela União Soviética, que competiram para desenvolver e implantar armas mais avançadas. O estudo das armas alemãs proporcionou insights valiosos sobre tecnologia militar.
influenciando o desenvolvimento de novas armas nos países aliados. As armas nucleares alemãs, capturadas, desempenharam um papel na estratégia de dissuasão, reforçando a ideia de uma resposta devastadora à agressão. Sua presença afetou a geopolítica da Europa, tornando a Alemanha dividida pelo Muro de Berlim, um ponto focal na rivalidade entre os blocos. Cada país aliado avaliou o que precisava para fortalecer suas capacidades militares e dissuadir ameaças futuras. Isso significava que sistemas de armas mais avançados ou especializados eram frequentemente reivindicados pelas potências com expertise técnica para usá-los ou aproveitar suas engenharias. A Alemanha foi dividida em zonas de ocupação, e as armas encontradas em cada zona eram principalmente controladas pela potência ocupante. Essa divisão influenciou a distribuição, mas também levou a negociações entre os aliados para tipos específicos de armamentos. As dinâmicas emergentes da Guerra Fria influenciaram a distribuição, com os Estados Unidos e a União Soviética ansiosos por garantir tecnologia avançada para seus arsenais e como alavanca no conflito ideológico nascente. A divisão das armas alemãs teve implicações geopolíticas de longo alcance. Para a União Soviética, capturar tecnologia e expertise alemã foi um benefício para seu complexo industrial militar, permitindo-lhe superar obstáculos tecnológicos. Os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, desconfiados das intenções soviéticas, estavam igualmente ansiosos para garantir armas avançadas para estudo e incorporação em suas estratégias militares. Essa corrida por tecnologia militar alemã pode ser vista como os primeiros tiros da Guerra Fria, com cada lado ávido por obter uma vantagem. A divisão também refletiu as mudanças nas dinâmicas de poder no cenário global, com os Estados Unidos e a União Soviética emergindo como superpotências e as potências europeias, embora vitoriosas, enfraquecidas pela guerra. No entanto, nem todas as armas foram simplesmente divididas entre os vencedores. Algumas, devido à sua importância histórica ou tecnologia única, foram destinadas a estudos ou preservadas em museus. Outras foram destruídas como parte de iniciativas de desarmamento ou para evitar que caíssem em mãos erradas. Além disso, algumas armas foram fornecidas a países não diretamente envolvidos no conflito, mas alinhados com os países aliados, como parte de programas de ajuda militar destinados a fortalecer o Ocidente contra a ameaça percebida da União Soviética. Enquanto isso, na frente oriental, a abordagem soviética foi pragmática e estratégica. Após a guerra, a União Soviética emergiu não apenas como vitoriosa, mas também como uma superpotência em ascensão, ansiosa para consolidar seu status no cenário global. Os vastos estoques de armas e tecnologia alemães capturadas pelo Exército Vermelho apresentaram uma oportunidade única para o país fortalecer seu poder militar e sua perícia tecnológica. Diferentemente dos aliados ocidentais, que muitas vezes estavam mais interessados nas perspectivas tecnológicas que essas armas poderiam fornecer, os soviéticos se concentraram em um reaproveitamento imediato. Tanques, armas de fogo e artilharia alemães encontraram uma nova vida nas fileiras do Exército Vermelho, enquanto cientistas alemães foram coagidos a emprestar sua expertise a projetos soviéticos. Essa integração das armas alemãs no exército soviético serviu a dois propósitos. Permitiu reabastecer rapidamente seus armamentos esgotados pelo desgaste da guerra e forneceu uma medida temporária
enquanto a indústria soviética se voltava para a produção em tempos de paz. O verdadeiro prêmio para a União Soviética, no entanto, residia na tecnologia avançada e na pesquisa deixada pelos alemães. Por exemplo, o foguete V2, o primeiro míssil balístico de longo alcance guiado do mundo, tornou-se um objeto de interesse particular. Os vários foguetes V2 capturados, além de seus projetistas, incluindo figuras chaves, que posteriormente desempenharam papel fundamental no programa espacial americano, foram transportados para a União Soviética. Essa transferência de conhecimento e material acelerou significativamente os programas soviéticos de exploração de mísseis e espaço, culminando em marcos como o lançamento do Sputnik, o primeiro satélite artificial da Terra. A influência alemã não se limitou apenas aos foguetes. A indústria de aviação soviética se beneficiou enormemente da pesquisa alemã em motores a jato e aerodinâmica. Aeronaves alemãs capturadas, incluindo o primeiro caça operacional a jato do mundo, o Messerschmitt Me-262, foram engenhosamente reproduzidas, contribuindo para o desenvolvimento de caças a jatos soviéticos, como o MiG-15. E os Estados Unidos? De que forma foram beneficiados após a derrota da Alemanha? Bom, de forma rápida, os Estados Unidos emergiram como uma das principais potências mundiais, e a captura e distribuição das armas alemãs desempenharam um papel significativo nesse processo. No campo político, após a guerra, os Estados Unidos adotaram uma abordagem estratégica para garantir sua segurança e influência global. A captura de tecnologia militar alemã, incluindo foguetes V2, munições, tanques e aeronaves, permitiu que os Estados Unidos avançassem em sua própria pesquisa e desenvolvimento. Essa transferência de conhecimento e tecnologia impulsionou o complexo industrial militar americano e fortaleceu sua posição geopolítica. Com a aquisição de tecnologia e recursos alemães, os Estados Unidos tiveram um impacto econômico significativo. As indústrias americanas se beneficiaram da produção em massa de bens de consumo e militares. Além disso, a Alemanha foi desmantelada e dividida em zonas de ocupação, com os Estados Unidos liderando a zona ocidental. Isto permitiu que empresas americanas expandissem seus mercados e investissem na reconstrução da Europa. A captura de cientistas alemães que trabalharam no programa de foguetes V2, incluindo o famoso cientista Wernher von Braun, foi fundamental para o desenvolvimento do programa espacial americano. Von Braun e sua equipe foram recrutados pelos Estados Unidos e contribuíram para o lançamento do programa Apollo. Para os americanos, a tecnologia alemã também desempenhou um papel crucial no período da Guerra Fria. Os Estados Unidos usaram informações e recursos alemães para fortalecer sua posição militar e de inteligência, assim como fez a União Soviética. E já que falei sobre von Braun, veja o que aconteceu aos cientistas alemães pós-guerra. Os americanos foram um pouco mais apressados do que os soviéticos, levando para o país um número maior e mais seletivo de cientistas, além de Wernher von Braun. Tudo correu como parte de uma operação secreta, denominada Paperclip. Bom, como alguns haviam sido considerados criminosos de guerra em Nuremberg, as Forças Armadas dos Estados Unidos esconderam os antecedentes de muitos cientistas na tentativa de justificar suas contratações. O cientista Wernher Daum, falecido em 2008, defendeu-se, dizendo que havia se oposto ao nazismo desde o início e resistiu a se juntar ao partido até não ter outra opção. Sua pesquisa ajudou a levar ao desenvolvimento de túneis de vento supersônicos para o programa alemão de foguetes.
além de grandes avanços no entendimento da aerodinâmica. Na Operação Paperclip, Down contribuiu fortemente com a corrida espacial americana. Ele trabalhou nos sistemas de foguete auxiliar, aerotermodinâmica e propulsor a hidrogênio líquido do foguete espacial Saturn V. Por seu trabalho, ele se tornou chefe da divisão de aerofísica no Marshall Space Flight Center da NASA, antes de se tornar chefe de aerodinâmica no NASA Center. Já Hermann Kurzweig, que antes tinha sido pesquisador-chefe e vice-diretor do programa de foguetes V2, tornou-se diretor técnico do Laboratório de Ordenanças Naval em Maryland, onde continuou sua pesquisa em aerodinâmica e aerobalística, a área que estuda o movimento dos corpos, como projéteis e foguetes, por exemplo, durante sua trajetória. Mais tarde, ele se tornou um pesquisador-chefe da NASA como investigador de aerodinâmica e mecânica de voo. Kurzweig faleceu em 29 de junho de 2000 em um hospital da cidade de Pittsburgh, vítima de Alzheimer. Konrad Dannenberg foi um dos membros-chave da equipe liderada por Werner von Braun, que desenvolveu os foguetes V2 para a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Após a guerra, Dannenberg emigrou para os Estados Unidos junto com von Braun e outros membros da equipe alemã, onde continuou a trabalhar no desenvolvimento de foguetes e contribuiu para o programa espacial americano. Ele desempenhou um papel importante no desenvolvimento do foguete Saturno V, que foi crucial para colocar astronautas na Lua durante o projeto Apollo. Dannenberg também trabalhou em outros projetos que culminaram no desenvolvimento do primeiro ônibus espacial. Dannenberg morreu aos 96 anos no Alabama, Estados Unidos. Bom, os Estados Unidos e a NASA foram realmente privilegiados com as mentes brilhantes que obtiveram da Alemanha após a Segunda Guerra. Outro engenheiro famoso foi Kurt Debus, que também havia sido membro da SS e trabalhou diretamente nos projetos do V2. Ele se tornou um dos principais cientistas dentro da Agência Espacial Norte-Americana, participando de diversos programas espaciais, lançamentos de satélites, como também da missão à Lua, e se tornou o primeiro diretor do Centro Espacial Kennedy. Debus faleceu em 1983 na Flórida. Hubertus Strughold foi acusado de ter participado de experiências humanas durante o Terceiro Reich, supervisionando cirurgias sem anestesia, privação de oxigênio em compartimentos de vácuo, bem como experimentos em que pessoas eram deliberadamente conduzidas à hipotermia. Esses experimentos foram realizados para determinar os efeitos de grandes altitudes e voos supersônicos em seres humanos. Isso, contudo, não foi comprovado. E talvez esse tenha sido o motivo de ele ter sido aproveitado pelos americanos. Strughold também foi outro cientista importado pela Operação Paperclip e serviu em cargos de alto escalão dentro da NASA. Como pioneiro na medicina espacial, ele foi vital na investigação dos efeitos da falta de peso nas pessoas, além de supervisionar a construção de simuladores de cabines espaciais. Na NASA, Strughold também desempenhou um papel central no projeto do traje de pressão e dos sistemas de suporte à vida a bordo usados pelos astronautas das missões Gemini e Apollo. Strughold faleceu em 25 de setembro de 1986. Bom, vimos que não só de armas e outras relíquias bélicas alemãs valeu o fim da Segunda Guerra para alguns países. Os Estados Unidos, sem dúvida, ganharam muito ao levar para si os maiores cientistas para o seu território. Antes deles, em 1933, Albert Einstein
já havia migrado para o país norte-americano, justamente fugindo do regime em que seus colegas acabaram colaborando antes de serem capturados, que era o nazismo. E de uma forma ou de outra, todos eles colaboraram muito com o avanço da ciência em diversos setores. É isso, eu fico por aqui. Nos vemos na próxima. Grande abraço, até. Tchau.